da psicoterapia reencarnacionista. Bom, a psicoterapia reencarnacionista é uma criação do mundo espiritual que veio aqui para o planeta Terra. Por que que o mundo espiritual resolveu trazer esse trabalho aqui para nós encarnados? Porque eles perceberam que os espíritos estavam encarnando e desencarnando várias vezes, gastando-se muito tempo, muita energia. Um exemplo aqui, tá? Um débito que um espírito teria que estar resolvendo numa encarnação, estava se levando dezenas de anos, séculos. Então, devido a essa morosidade, o plano espiritual resolveu trazer aqui para nós, para encarnados, para que a gente resolva durante encarnado certas questões, e na hora que a gente desencarnar, subir para prestar conta com os nossos mentores, essa conta esteja mais amena, ou seja, o débito esteja quitado. Essa é a intenção. Então ele veio aqui para cá, para o plano terreno, aqui no Brasil, em Porto Alegre, em 1996, com o nosso mentor encarnado, que é o Dr. Mauro Quitico. Ele é o ex-presidente da BPR, da nossa associação. Então ele recebeu essa canalização aí. Como é que ele recebeu, né? Ele conta a história aí que ele, em 96, ele era homeopata na época, ele estava atendendo uma senhora. E aí veio uma voz para ele falando assim: a cura da humanidade está no passado. A cura da humanidade está no passado. Só se falava essa frase para ele. Ele questionava: quem está falando, por favor, se identifique. Que passado é esse? Ele questionava. E quanto mais ele questionava, falava essa frase. Repetia: a cura da humanidade está no passado. Mas ele falando: que passado? O meu passado, o passado da senhora. Que passado é esse? A cura da humanidade está no passado. Ele ficou com essa frase durante 10 dias, mais ou menos, ele conta. Que depois de 10 dias, ele chegou no consultório dele, e aí tinha ali um panfleto debaixo da porta do consultório, e ele viu ali que tinha um panfleto falando sobre um curso de terapias de vidas passadas, regressão a vidas passadas, que seria aqui em São Paulo, capital, inclusive. Ele veio até aqui em São Paulo fazer esse curso. Ele conta que ele não concluiu o curso, não chegou a concluir, porque ele achou uma coisa muito estranha, que na época ele era espírita kardecista, e a regressão terapêutica desse curso que ele fez, o terapeuta tinha o comando de todo o processo da regressão. E aí, como espírita, ele percebeu que estava infringindo na lei do esquecimento. Então, a nossa diferença da nossa regressão terapêutica, que hoje é chamada investigação inconsciente, tem muito a ver com essa questão da lei do esquecimento e da ética, durante todo esse processo. A gente vai falar isso mais adiante. Então, o que é a psicoterapia reencarnacionista? É uma psicologia baseada na reencarnação e que encara a reencarnação dentro do consultório de uma maneira científica e não religiosa. Porque as pessoas veem esse nome, psicoterapia reencarnacionista, a primeira coisa que as pessoas já veem é a questão da religião. Bom, reencarnação tem a ver com religião. Então, nosso papel é desmistificar essa questão religiosa em relação à reencarnação. Então, a gente encara essa psicologia, essa psicoterapia reencarnacionista dentro do consultório de uma maneira científica. Como a gente explica cientificamente a questão da regressão terapêutica e da questão da reencarnação? É a física quântica, a mecânica quântica, que é um assunto que está meio que na moda, né, ultimamente. Tem uma nova visão psicológica baseada na reencarnação. Não se compara à psicologia tradicional, por quê? Porque tem uma visão totalmente diferente. Quais as referências bibliográficas que baseiam o nosso trabalho? Obreiros da Vida Eterna, que é uma obra do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier. E no Obreiros da Vida Eterna, o que interessa aqui é só uma frase que está no capítulo, na página 32 e 34, né? Esse livro é de 1946, há mais de 70 anos atrás. E ele fala aqui, ó: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas. Bom, essa frase é uma frase muito complexa de se entender. Sinceramente, quando eu li a primeira vez, não entendi nada. Então, a gente destaca aqui duas palavras: personalidade congênita, que está aqui em lilás, e raciocínios falíveis do homem. Isso aí a gente vai explicar no decorrer aqui da nossa conversa. Livro dos Espíritos, né, para quem é kardecista, essa é uma obra básica que
baseia todo o kardecismo, né, a religião. A questão 399 aqui que a gente vai destacar, que fala sobre o esquecimento do passado. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se o véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, e lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, o que quer dizer essa questão aqui 399 em relação ao nosso trabalho, principalmente na investigação inconsciente? Que esse passado, essas encarnações passadas, a gente pode ter acesso sim, desde que feita de uma maneira ética, ou seja, com os espíritos superiores tendo esse acesso. E quem são esses espíritos superiores? São os nossos mentores espirituais. Eles que vão fazer todo esse nosso trabalho na hora da investigação inconsciente ou regressão terapêutica. E aqui a gente vai falar o que é a psicoterapia reencarnacionista, baseado nos 4 pilares que a gente estuda. Versão persona versus versão espírito, que nada mais é que o nosso ego, que é a nossa versão persona, versus a nossa essência, que é o nosso espírito. Então, essa dualidade que a gente vive durante a encarnação inteira. Personalidade congênita, né, que a gente viu ali no livro do Obreiros da Vida Eterna, aquela frase. A ilusão dos rótulos das cascas e a finalidade do aproveitamento da encarnação. Então, nosso trabalho está baseado nesses 4 pilares. Vamos aqui destrinchar cada um deles. Versão persona versus versão espírito é o nosso principal pilar. Então, qual que é o objetivo do nosso trabalho? É fazer com que a versão espírito, que é a nossa essência, sobreponha a nossa versão persona, que é o nosso ego. Então, na teoria é muito simples a gente colocar o espírito comandando o ego. Teoricamente é simples, mas na prática não é nada fácil. Então, o que a gente quer destacar aqui, que é um trabalho simples, mas não fácil. Destacando também que simples e fácil são coisas totalmente distintas. O que é a personalidade congênita? É a personalidade que o nosso espírito já nasceu. Já nascemos com essa personalidade. O próprio nome diz congênita. Então, nosso espírito já vem com uma características de personalidade que a gente carrega de outras encarnações. A nossa bagagem espiritual que a gente fala. Ilusão dos rótulos das cascas. Isso tem a ver com a nossa versão persona. Lembra da nossa versão persona com o nosso ego? Então, o que são esses rótulos? É o nosso nome, por exemplo, aqui, ó, eu estou Márcio Iga, brasileiro, casado, psicoterapeuta reencarnacionista, esposo da Regina, pai da Laís e da Sofia, etc. Então, esses são os nossos rótulos. Só que nós não somos esses rótulos, concordam? A gente é um espírito que estamos fazendo esse papel nessa encarnação. Estamos com essa configuração de nome, gênero sexual, etnia, nacionalidade, profissão. Só que isso não é a nossa essência. Isso é apenas ilusão dos rótulos das cascas que a gente fala aqui. E qual a finalidade e o real aproveitamento da nossa encarnação? Por que estamos encarnados? Simplesmente para evoluirmos o nosso ego. Todos nós estamos encarnados, seres humanos, para a evolução do nosso ego. Simplesmente isso. É uma coisa simples ou muito simples, repetindo, mas não é fácil. Difícil, dificílimo, quase impossível. Voltar um pouquinho aqui à questão da personalidade congênita. Essa é a chave que abre a porta para a gente fazer a nossa reforma íntima. Então, um dos principais objetivos da regressão terapêutica ou investigação inconsciente é a gente identificar essa personalidade congênita. Principalmente as características dessa personalidade, sejam lá virtudes ou inferioridades. E aí, em cima disso, que a gente vai fazer a nossa reforma íntima.